E aí, gente, tudo bom? Eu sou a Padi. Se você não está reconhecendo esse rostinho, é porque você não viu a primeira aula. Então volta pra primeira aula que com certeza você vai ver coisas muito legais. Mas então, por enquanto, sou a Padi, Letícia Padilha. Pode me chamar só de Padi mesmo, que eu prefiro. Sou produtora há alguns aninhos. Trabalho hoje no MIBR, o Made in Brasil, o MIBR, tá bom? Não esqueçam disso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estudo de mercado. Entender como que funciona, como que são essas mudanças dentro do audiovisual, como que a gente consegue se manter antenado dentro disso. Então, bora lá, vamos lá. Antes de mais nada, acho que é importante a gente entender como que a gente tá consumindo as coisas na internet. Pra você falar assim, o que é um estudo de mercado, sem você se assustar com os nomes bonitinhos, estudo de mercado, você precisa entender, tipo, o que eu gosto de assistir na Twitch, o que eu gosto de assistir no YouTube, o que eu gosto de assistir no TikTok, no Instagram. Começando daí, você consegue mais ou menos entender o que a sua galera também tá gostando de assistir. E aí, se você é do universo gamer, você vai ver que é mais ou menos a mesma coisa, com jogos diferentes, com temas diferentes, às vezes com influenciadores diferentes. Então, é importante a gente ter esse macro do que tá acontecendo. E aí, pra não ficar tão pesado, pra você não ficar tipo, meu Deus, eu vou ficar tendo que ler jornal e essas coisas, pensa no que você tá consumindo na internet e no que a internet tá te entregando. É aquela historinha meio que de algoritmo, tá ligado? Tipo, eu tô assistindo muito vídeo do Gaules, então eles vão começar a me mandar vários vídeos do Gaules também. A partir daí, eu acho que é legal a gente também entender como que funciona as diferenças de canais ou diferenças de redes sociais. O que você assiste no Instagram não é a mesma coisa do que você assiste na Twitch, que também não é a mesma coisa que você assiste no YouTube, também não é a mesma coisa que você assiste no TikTok. Mas as principais empresas de tecnologia e as principais empresas de games precisam ter uma ideia de como conversar com cada público dentro de cada plataforma. Então, se a gente começar a prestar um pouquinho de atenção, você vai ver que o que tá no TikTok, o que tá na Twitch, o que tá no YouTube, o que tá no Instagram, apesar de terem um pouco de linguagens diferentes, se conversam. Então, é importante a gente entender mais ou menos como cada uma são e como que a gente consegue entregar esses conteúdos nesses lugares diferentes, fazendo esse desenho pra todo mundo ficar junto, pra todo mundo ficar igual. A partir daí, é importante a gente entender também o que tá usando mais de formato. Sei lá, por exemplo, eu gosto muito de assistir coisas no YouTube, que enfim, quase 30, a gente é da era do YouTube, a gente gosta. Mas a galera mais nova tá assistindo muito mais Twitch ou TikTok, que é uma coisa mais rápida. No caso do TikTok, pelo menos. A Twitch é muito mais tempo, mas o TikTok é uns vídeos bem curtinhos. Então você consegue entender quanto tempo você fica assistindo cada vídeo, quanto tempo você fica vendo cada coisa. Na Twitch, por exemplo, a gente tem aquela interação durante as lives, então é legal a gente entender isso. Agora que a gente já conseguiu entender o que a gente gosta de assistir, também é importante a gente ver o que a gente não gosta tanto. Ou o que a gente não tá tão acostumado, entendeu? Por exemplo, você gosta muito de CS, daí você fica a vida inteira vendo todas as coisas sobre Counter-Strike e tudo mais, mas você não sabe como que funciona o jogo Free Fire, por exemplo. É importante saber também como que ele funciona. E aí, dito isso, também é importante você entender as plataformas, como a gente tava falando das plataformas. Se você gosta muito do YouTube, mas não gosta tanto da Twitch, é importante você estudar um pouquinho sobre a Twitch. Se você usa muito o Twitter, por exemplo, e não usa muito o Instagram, talvez seja importante você ter uma conta no Instagram, ou até mesmo 2 contas no Instagram, que aí você consegue consumir o que você gosta, mas você também consegue acompanhar o que tá acontecendo no mundo com essa outra conta, caso você não consiga ou queira misturar as outras coisas. Porque eu acho que assim, a parada do algoritmo é uma coisa que a gente precisa lutar contra ele. A gente gosta muito das coisas, então esse algoritmo vai ficar te dando aquilo que você gosta. Então você não vai conseguir ver outras coisas que o algoritmo não te entregue. Então é importante você pesquisar, você ler, consumir coisas que você não viu, que você não gosta, que você não tá tão acostumado a ver, pra conseguir dar essa burlada no algoritmo. Demorou muito pra mim, vou dizer que eu particularmente não era a pessoa adepta a isso, mas hoje eu tenho contas profissionais e contas pessoais, porque não tem como você acompanhar tudo só na sua conta. Até porque quando você tem, sei lá, o seu Instagram, você vai postar as coisas que você gosta.
gosta, os seus rolês, as suas coisas. E você vai ver coisas também que você gosta. No Instagram profissional, você consegue seguir os profissionais que você admira e que você gosta, ou pessoas que você, enfim, se inspira ou quer fazer parecido, não sei. E também consegue ver o que tá acontecendo no mercado no geral. Então, dá pra ter essa divisão, sabe? Dá pra você consumir isso também de uma forma divertida, mas te deixa também um pouco mais organizado. Conforme você for percebendo dentro desse mundo de audiovisual, você vai entender que, apesar da gente amar muito o que a gente faz e a gente se divertir muito com o que a gente faz, é importante a gente ter algum controle nas coisas que a gente tá fazendo, consumindo, criando, porque senão a gente vai virar tudo uma grande panela com um monte de coisa e a gente não vai conseguir dar conta ou conseguir organizar. Já que produção é o nome para organização, é importante começar desse jeito. Quando a gente fala que gosta de games, que tá consumindo tudo dentro do mercado de games, às vezes eu tenho a sensação que é muito dentro de uma caixinha do tipo, gosto de jogar esse jogo e vou viver dentro desse jogo e vou viver o que tá acontecendo nele, sem a gente ter ideia às vezes do que tá acontecendo até com a distribuidora desse jogo. Então eu acho que é importante a gente pensar nas questões de mudança no mercado nos próximos anos, no que tá acontecendo no geral dentro do universo de tecnologia. Quando a gente fala de games, a gente tá falando de um universo de tecnologia. No começo desse ano, por exemplo, a gente teve uma fala um tanto equivocada da nossa ministra da Educação, dizendo que esportes não está dentro de esportes, né? Porque, enfim, são joguinhos eletrônicos que você fica na frente de um computador ou de um celular, que você não se move como você tá acostumado dentro de uma categoria esporte no geral. E aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso pra entender o porquê daquela fala, né? Enfim, foi bastante equivocada, mas ela é uma ministra da Educação, então a gente precisa entender por que ela falou isso. O mercado de games começou dentro de tecnologia, começou dentro de investimentos de tecnologia. E aí eu acho que é legal a gente saber mais ou menos a base disso pra poder entender o futuro disso. Como que tá rolando esses investimentos? Como que o nosso país tá se movendo dentro desses investimentos? O que tá gerando de receita, no caso de dinheiro, tanto pro nosso país para poder chegar na gente, entendeu? Aí você percebe que a diferença de gosto de jogar e quero jogar para gosto de jogar, quero trabalhar fazendo isso. Gosto do jogo, quero trabalhar com isso. Quero ganhar dinheiro com isso. Porque a gente trabalha por causa de dinheiro, não é só porque a gente ama. Então acho que é importante a gente pensar nisso. Daí, pensando nesse universo de, poxa, como que tá rolando o mundo de tecnologia no nosso país, o mundo de tecnologia no geral, o que tá mudando dentro disso? E aí fica um pouco relativo e subjetivo, porque hoje nós temos grandes investimentos de tecnologia para esportes, mas a gente também tá vivendo um período um tanto delicado financeiramente, economicamente falando. Então, pode ser que daqui um mês, 2, 1 ano, essas grandes empresas não estejam fazendo esses grandes investimentos. Então, a gente precisa entender da onde tá vindo essa grana e como que a gente consegue administrar essa grana. Aí você vai falar, putz, mas o que isso tem a ver com produção? O que isso tem a ver com o mercado audiovisual? Indiretamente tudo. Porque se você não souber como que as coisas estão se desenvolvendo para você conseguir crescer dentro desse mercado, você não vai conseguir ter um plano de carreira, você não vai conseguir entender o que tá acontecendo ou fazer planos pro futuro mesmo, sabe? Então, vou dizer isso mais por mim mesmo. Por muitos anos eu pensei, putz, vou viver aqui deixando realmente a vida me levar, amo o que eu tô fazendo, tô ganhando uma grana, só que de um dia pro outro, isso pode não acontecer. Principalmente dentro do esportes, porque a gente não sabe, é muito relativo. Então a gente precisa entender como que isso tá funcionando pra poder se preparar ou pra poder criar alternativas e caminhos que nos façam continuar, entendeu? O mundo de tecnologia, o mundo de esportes, o mundo de games, eu imagino que é muito uma questão de eu tenho muitos espaços para criação, para explodir mentalmente com várias ideias, com várias coisas. Só que eu preciso ter um pouquinho meu pé no chão para conseguir manusear essas ideias, para conseguir colocar essas ideias fora do papel e fazê-las acontecerem. Então, no geral, é você entender como que o mercado está se desenvolvendo, tanto num cunho econômico, também num cunho político, para você conseguir entender como se desenvolver com isso, como se preparar para isso. Então, eu acho que, no geral, a pesquisa de mercado de um profissional de produção é você viver a vida pensando em como você conseguiria fazer alguma coisa dentro de qualquer tipo de produção, de evento, seja um vídeo, seja uma festa, seja uma watch party, seja qualquer coisa que você consiga fazer, sabe? Por exemplo, a vida faz você
seguir esses caminhos, de encontrar essas pessoas, de viajar fazendo isso, saca? Eu, por exemplo, mais nova, tudo que a gente via, tudo que a gente fazia na quebrada no geral, principalmente quando eu tava estudando, a gente se perguntava, putz, será que a gente conseguiria fazer um filme disso? Putz, será que a gente conseguiria fazer um clipe disso? E aí, quando eu entrei dentro do mercado de games, principalmente dentro de eventos, era muito, putz, nossa, será que eu consigo fazer uma festa nesse lugar? Será que eu consigo fazer uma watch party nesse lugar? Será que eu consigo colocar influenciadores nesse lugar? E esse lugar é muito, sei lá, fui comer numa lanchonete bonita no centro da cidade, ou eu comi no restaurante de uma amiga no bairro da minha casa. Então, no geral, é você ter essa visão, esse gostinho mesmo de sentir, putz, o que eu poderia fazer com isso daqui? E a partir daí você fazer a sua pesquisa. Pode ser na internet, pode ser seguindo pessoas que você gosta, seguindo profissionais que você gosta, assistindo backstage de várias coisas, assistindo making-offs de várias coisas, que aí você consegue ter uma noção melhor do que tá acontecendo. É muito bonito ver as coisas da frente da televisão, ver aquela câmera bonita, mas, por exemplo, onde a gente tá aqui, tem um monte de ponto de iluminação, a gente tem um áudio, a gente tem um monte de fio. Quando você assiste um making-off de alguma coisa, de qualquer produção no geral, você consegue perceber que existe até muito mais pessoas trabalhando por trás disso. E aí começam as perguntas. Putz, beleza, tem uma pessoa atrás de uma câmera, tem uma pessoa atrás segurando o microfone, tem uma pessoa levando água. Quem são essas pessoas? Da onde são essas pessoas? Como elas se alimentam? Como é que elas vivem? É a partir dessas pesquisas de vivências que você consegue descobrir e conhecer essas pessoas. É a partir de lugares que você vai, é a partir de coisas que você participa. Às vezes é até um show que você foi ver um artista que você gosta. Quantas vezes eu não fiquei perdida vendo a estrutura de um estúdio, ao invés de ficar prestando atenção mesmo no próprio cantor que tava ali? Porque você fica curioso tentando entender como que funciona isso. No geral, a pesquisa de produção é muito isso, é você ser curioso e ficar prestando muita atenção aos detalhes ao seu redor. Pode ser dentro do seu quarto sozinho assistindo alguma coisa, pode ser na rua com um amigo assistindo um filme ou vendo um show, ou até mesmo quando você vai comer um cachorro-quente em algum lugar. Então a pesquisa, no geral, pra você se aperfeiçoar, tá dentro das suas vivências, tá dentro de você se permitir conhecer pessoas, se permitir conhecer a história das pessoas e conhecer os espaços e a história desses espaços. A partir daí você consegue viajar dentro dessas ideias e aí vai pra um estrutural de, nossa, como que eu consigo transformar todas essas ideias numa coisa real. Cara, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham entendido e curtido. É um universo muito maluco, mas é muito gostoso. A gente ama muito e eu espero que você também consiga nutrir esse amor. E a gente se vê em qualquer outro vídeo.